E Jonas estava lá dentro. Jonas disse: do inferno eu fui tirado. Então estava o ventre da baleia, do peixe, era um inferno para ele. Para a ciência, ele não sobreviveria. O ácido ia desmanchar ele. Mas Deus fez que ele saísse. Né? E eu estava observando também que a primeira coisa que nasce no ser humano é a cabeça. Então tem cabeça. Ela não foi desenvolvida, mas tem. E nós temos um Deus do impossível. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Marcos. Marcos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, queridos? Podem sentar. Glória a Deus. Essa semana eu me deparei com este hino nas redes sociais. Comecei a ouvir essa irmã. A forma de adoração dela é diferente. Ela nos leva a orar. Ela nos leva a buscar intimidade com Deus. Na engano, o hino Jesus está lá. Não sei, só sei agora que a irmã falou a situação que essa irmã está passando, mas não sei quantos estão passando aqui ou já passaram. Só sei de uma coisa: que Jesus, que está aqui, também está lá. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Se eu fosse dar um título para essa pregação de hoje, eu diria: quem somos nós para o nosso próximo? Quem somos nós para o nosso próximo? Queridos, o que é círculo de oração? Será que é um ajuntamento de pessoas que creem em Jesus apenas para orar? Apenas para louvar? Apenas para buscar a santidade? Ou tem algo a mais do que isso? Ou apenas para testemunhar ou dar um testemunho? Ou agradecer uma bênção? Ou tem algo a mais do que isso? E eu estava lendo esse texto e o título diz: o paralítico de Cafarnaum. Mas diante dessa pregação que Deus falou comigo nessa tarde, eu mudaria esse título. Eu colocava: os 4 amigos do paralítico. Que nessa tarde possamos sair daqui como um dos 4 amigos do paralítico. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus.
Queridos, eu tenho uma bênção para agradecer. Quando eu tive esse problema no joelho, eu me lembro que eu estava no hospital e a enfermeira falou: vamos dormir um pouquinho. E quando ela disse vamos dormir um pouquinho, eu disse: Jesus, em tua mão eu entrego o meu corpo. E dali, irmãos, eu só escutei ela dizer isso e apaguei. Só vim me tornar quando já estava tudo pronto a cirurgia. Como é lindo, né, irmãos? Eu me lembro que quando eu fui para a Argentina, eu estava no avião e eu senti a mão que estava nas mãos de Deus. E nesse dia também eu senti como se eu estivesse na mão de Deus. Por isso que eu agradeço ao Senhor. E quando eu vim para casa, também senti a mão de Deus através da minha esposa, através da minha filha, porque cuidaram de mim como ninguém tem cuidado até hoje, sendo de essa bênção eu quero agradecer por Deus ter colocado a minha esposa na minha vida e também a minha filha. Porque, irmãos, eu não me preocupava com hora de almoço, de remédio, de nada, mas vi essa mulher sempre nas horas certas, os remédios. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Eu levei até uma reclamação da irmã porque eu estava pegando peso, mas eu sinto que Deus está no controle de tudo, não é? Então, depois de agradecer, queridos, eu quero falar aqui um pouco sobre estes 4 homens. A Bíblia diz que foram 4 homens. Não sei se foram jovens, adultos ou se foram idosos, não sei. A Bíblia não fala. A Bíblia também não fala qual a função deles, qual o cargo deles na sociedade. Não fala. A Bíblia também não fala se eles estavam há muitos anos orando por aquele paralítico. A Bíblia não fala. Só fala o seguinte: que eles viram o impossível na sua frente. Aleluia, glória a Deus. É difícil a gente ver o impossível e buscar força onde não vemos. Buscar força onde o impossível. Há muitos anos ele jaz num paralítico, deitado em uma cama. A Bíblia não diz, queridos, que eles perguntaram para alguém, como está escrito em João capítulo 9, versículo 2: quem foi que pecou, Senhor? Este paralítico ou a família dele, para que ele estivesse nessa situação? Ele não perguntou. E muitas das vezes a gente quer saber o porquê das coisas que acontecem na vida do ser humano, do nosso próximo. Não precisa. Porque quando a gente quer fazer, a gente faz. A gente não precisa procurar o culpado ou a culpada para se compadecer de alguém na situação. É o próximo. A palavra de Deus diz: amar a ti mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu estou me amando? Para eu poder amar alguém. A Bíblia diz, queridos, que Jesus ele foi para a casa de
Pedro em Cafarnaum. E chegando na casa de Pedro, a Bíblia diz que logo todos que estavam ao redor ficaram sabendo que Jesus estava lá e correram. E aquela multidão estava dentro da casa de Pedro. É muito interessante. Todos sabiam que Jesus curava, salvava, libertava, transformava, perdoava, mas deixaram o paralítico do lado de fora. Procurando apenas fazer em benefício próprio. Tiago capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns com os outros, que nós devemos orar uns pelos outros. Agora, será que hoje em dia, temos mulheres de Deus confiáveis em conversarmos uns aos outros, homens de Deus, para conversarmos uns aos outros as nossas fraquezas, as nossas mazelas, para que possamos orar um pelos outros? Aí muitas das vezes a gente quer um milagre. Aí a gente olha a Bíblia, está cheia de milagres, prodígios e maravilhas, mas não está mais acontecendo como antes. Mas Tiago, ele escrevendo para os hebreus, ele diz isso: conversai uns aos outros, orai uns pelos outros. Muitas das vezes a gente se isola e ora sozinho e busca sozinho, e muitas vezes não tem forças para alcançar o milagre. Círculo de oração, lugar de confessar uns aos outros, de orar uns pelos outros, para poder conseguir a vitória da parte de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 32. Veja o que é que Deus diz, através do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: seja bom, seja compassivo, seja longânimo, e diz mais: perdoe uns aos outros. Aleluia, aleluia. A gente pensa que é fácil ter um milagre na nossa vida, a gente pensa que é fácil ter algo da parte de Deus. Não é, não. É a misericórdia e a graça de Deus que faz com que Ele ainda alcance alguns corações. Círculo de oração, lugar de ser pessoas boas, compassivas, longânimas, perdoadoras. E diz mais: perdoe uns aos outros. Certa vez, uma pregação minha aqui, eu falei sobre o perdão, e naquele dia o Espírito Santo me impeliu em levar toda a igreja a pedir perdão um ao outro. Para uns foi ferimento, para outros foi curas. Mas no final de tudo, eu achei maravilhoso que pessoas chegaram para mim e disseram: naquele dia, Fred, eu estava brigado com a minha esposa, ela estava brigada comigo, e a gente saiu em paz naquele dia da igreja. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele quer trabalhar assim no meio de nós. A igreja
Bíblia diz que era um só o coração do povo, e eles andavam em um só Espírito. Deus, Ele quer nos ver não como um saco de batata, porque um saco de batata parece que está preso ao sistema e parece que está incomodado a estar naquele lugar. Mas Deus, Ele nos vê com uma unidade, uma união, assim como um purê de batata, porque a batata tem seus benefícios e cada um de nós temos que mostrar o melhor de nós. Quem é que não quer um purê de batata? Purê de batata é bonito, é saudável, é gostoso de se ver, de se comer, de se alimentar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos alimento para as nações. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 2, Paulo continua ainda ensinando a igreja em Éfeso. Ele diz: sejam humildes, sejam mansos e suportai-vos uns aos outros. Humildade, mansidão e suportar. Aqui nós temos muitas cabeças. Já diz o ditado que cada cabeça é um mundo. Mas quando a gente lembra que o próprio Jesus, Ele nos ensinou em Mateus 6:13, se não falha a memória: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que a gente pode orar assim, irmãos? Será que a gente pode ser súditos do rei, filhos do rei, trabalhadores do rei? Será que a gente pode, aleluia, realmente estar no reino de Deus aqui na terra? Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo do 3 ao 4, diz assim: não façam nada na obra do Senhor por ambição egoísta ou por vaidade. O que você veio fazer no ciclo de oração? Se apresentar como um missionário ou uma missionária, como um presbítero, como um diácono, como um auxiliar, como um cantor ou pregador da noite? Ou você veio para adorar ao Senhor? Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Mas quando a gente vem querendo aparecer o seu eu, aí Deus, aleluia, Ele é, irmãos, educado. Quando a gente quer aparecer, Ele diz: então possa aparecer, fique aí aparecendo, porque é só perca de tempo. E Deus não faz o milagre e o prodígio de maravilhas que Ele tem dispensado para cada um de nós. Porque desde quando Salomão inaugurou o primeiro templo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estará continuamente naquele lugar, e os olhos do Senhor também estarão continuamente aqui nesse lugar. E a Bíblia diz que também a mão do Senhor vai estar sempre estendida sobre este lugar. Foi Deus quem falou, e Deus não mente, porque Ele não é o filho do homem para que minta, nem o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer aos irmãos, deixar bem claro aqui, que Deus falou primeiramente comigo. Eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso viver realmente como diz as Escrituras na minha vida, para poder passar para todos nós. Estamos aqui em pé de igualdade. O maior aqui é Deus. Quem está falando é Deus através de cada um de nós. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus.
pecados, irmãos, eu tenho uma clara certeza que é um coração humilde, um coração de compaixão, o mesmo que Jesus fez por cada um de nós, se compadeceu de cada um de nós. Jesus veio em terra para experimentar, para sentir as nossas fraquezas, porque como Deus, Ele não conhecia a fraqueza, mas através de Jesus Cristo, Ele hoje como advogado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, porque Ele conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas. Esses quatro se compadeceram daquele paralítico, não quiseram saber quem foi que pegou, se foi ele ou se foi a família, mas eles desejavam no seu coração, mediante a fé, eles queriam se alegrar com aquele paralítico, ele em pé e são, carregando aquela cama. O que nós estamos fazendo para ver alguém se levantar da situação que está passando? Não sei se é filhos ou parentes envolvidos em tráfico de droga, ou na droga, no vício da droga, ou no vício da bebedeira. Não sei se é o vício da prostituição, ou se está preso num presídio. Eu estava observando, assistindo um repórter hoje, e foi liberto um homem que já fazia 15 anos que estava preso, e descobriram, depois de 15 anos, que ele era inocente. Perdeu 15 anos da sua vida. O que é que nós estamos fazendo para que Deus ele possa clarear a mente das autoridades? Porque, irmãos, tem muita gente inocente presa. O que é que nós estamos fazendo para que nos hospitais pessoas possam ser curadas através de prodígios e maravilhas da parte de Deus? Porque na Bíblia diz que o centurião não é israelita, mas ele chegou perto de Jesus e disse: olha, uma palavra só e meu servo será curado. O Deus que cura aqui é o Deus que cura lá. O Deus que está, aleluia, fazendo milagre aqui, Ele também faz lá. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, o texto diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado. Frigiram uma regra, quebraram um protocolo, fizeram as coisas que não era para ter feito, porque a casa não era deles. Muitas das vezes a família não é nossa, mas Deus muitas vezes coloca no nosso coração para ir lá até naquela família, para falar o que Deus quer. Não, mas aquela família tem a sua religião, aquela família tem os seus problemas, e muitas vezes Deus ele quer levar a cura espiritual, a cura material, a cura financeira, a cura do corpo. E muitas das vezes a gente estamos pensando apenas em cada um de nós, no proveito próprio. E Deus nessa noite está nos ensinando através de 4 homens que vale a pena
o risco. Não chega lá para falar da homossexualidade dele ou dela, não para chegar e falar das drogas dele ou dela, não para falar da culpa dele ou dela, não, mas para levar Jesus até ele. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele rompe o telhado, porque quem estava na porta estava preocupado apenas no seu reino, estava preocupado apenas em fazer para ele, porque, irmãos, todos que estavam ali na casa sabiam que Jesus poderia curar aquele paralítico, mas os 4 homens de fé chegaram na porta e não deixaram ele entrar, não permitiram porque estava lotado. Mas a gente sabe que quando a gente quer, dá-se um jeito, vai sair daqui e consegue entrar e chegar até Jesus. Mas a religiosidade, mas o desejo da causa própria, muitas das vezes, sabe o que a gente faz? A gente bloqueia a bênção do nosso próximo. E a Bíblia diz, quando eles viram um obstáculo na frente, eles subiram. Quem conhece uma casa israelita sabe que a maioria das casas ali é como se fossem uns betumes em cima. Eles colocam umas madeiras e colocam ali umas palhas e vai betumando até ela criar uma camada que ele não consiga a água penetrar por dentro da casa. E ali eles começaram, irmãos, a escavar aquele telhado a um ponto de caber uma pessoa. E a Bíblia diz que eles descem justamente na frente de Jesus. Aleluia. O que é que nós estamos fazendo para colocar o necessitado na frente de Jesus? A gente diz que Jesus habita no nosso coração. A gente diz que quando está reunindo 2 ou 3, ele está no meio. A gente conhece a palavra que Jesus quer curar, salvar, libertar, transformar. A gente crê que pela fé, aleluia, nós alcançamos o impossível. Mas muitas das vezes a gente não conduz a situação até a presença de Jesus. E esses quatro homens levaram o paralítico até a frente de Jesus. E a Bíblia diz, queridos, e não podendo mais aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, a fé de quem? Dos 4 amigos. Por que eu digo amigos? Porque quando nós estamos numa situação difícil, aqueles que se aproximarem de cada um de nós é os nossos amigos. Alguém pode até dizer sobre os amigos de Jó: que amigos, hein? Mas foi através desses amigos que Jó se aproximou-se mais de Deus. Jó, o próprio Jó disse a Deus: eu só ouvia falar de ti, hoje eu falo contigo face a face, boca a boca, aleluia. E a Bíblia diz que Jó estava orando pelos seus amigos, quando Deus deu tudo em dobro a Jó. Esses 4 amigos, a Bíblia diz que Jesus, ele viu a fé deles. Coisa boa é Deus ver a nossa fé. Eu me lembro uma vez que eu estava na empresa
E estávamos ali orando, falando da palavra de Deus, naquele período do intervalo. E estava lá um nosso amigo, também lá no momento, e ele sentou na cadeira. E quando terminou aquele curto tempo de culto, que era meia hora, ele começou a descer as lágrimas. E eu não estava entendendo nada. E quando eu olhei para ele, eu disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: a minha coluna está travada. Eu não consigo sair daqui. Se eu me mexer aqui, é como se tivesse uma agulha enfiando na minha coluna. E as lágrimas dele caíam de dor. E eu disse: o culto não terminou ainda. Quem crê aqui por fé que Jesus ele pode destravar a coluna dele agora? Todos disseram: nós cremos. Levantamos a mão para o alto e começaram a clamar a Deus. Deus destrava a coluna dele. E começaram a clamar ao Senhor. E ele começou a chorar. E eu disse: pode se levantar. E ele não quis se levantar com medo. Eu disse: me dê sua mão. Quando eu peguei a mão dele e levantei, a coluna dele voltou para o lugar. E ele disse que já há muito tempo que ele tinha problema na coluna. E desde aquele dia, há muito tempo depois, irmãos, eu perguntei ele como é que está a coluna. Ele disse: nunca mais eu tive dor, porque Jesus cura através da fé, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. E vendo-lhes a fé. Usar a fé para a gente é normal, mas usar a fé para o próximo é anormal, é sobrenatural. Pensar só no próximo, interceder mais, deixar de orar mais por você e orar mais por intercessão. As orações de Jesus eram mais intercessoras. Quando Jesus curou Lázaro, ressuscitou Lázaro, ele próprio disse: Senhor, te agradeço por ter me ouvido. Não porque o Senhor não faz, não. O Senhor sempre faz, mas para provar para eles que tu me enviaste. A oração de Jesus era sempre preocupado no próximo. Quando ele estava na cruz do Calvário, Senhor, eles não sabem o que fazem. Irmãos, muitas das vezes o nosso próximo, que está lá na rua, eles não sabem o que fazem, mas nós sabemos o que fazemos e sabemos como fazer. Nós temos que fazer feito os 4 amigos do paralítico, levar Jesus até ele. E se não levar Jesus até ele, irmãos, que a gente possa interceder por eles. Que o círculo de oração seja um círculo de oração como esses 4 amigos que se reuniram em um só espírito, em um só coração, em um só objetivo. Você topa, eu topo. Então os 4 topam. Então vamos pegar esse paralítico e vamos levar até Jesus. Em um só espírito, em uma só fé, eles conseguiram colocar o paralítico na frente de Jesus. E a Bíblia diz: e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus perdoou o primeiro pecado? Porque primeiro, quem está no mundo, ou quem pecou, precisa primeiro do perdão de Deus. A gente precisa levar para as pessoas que ainda há esperança. Se a vida ainda há esperança, tem pessoas que já dizem assim: eu já entreguei, eu não vou mais orar por ele, eu não vou mais visitar ele, eu não vou fazer mais nada por ele. Mas eu quero te dizer uma coisa:
é crer no que não vê e a certeza das coisas que se espera. Se você está esperando ainda um milagre, continua esperando. Se você não vê como tem, mas para Deus é nada impossível, irmãos. Deus não conhece o impossível. Aqueles 4 homens sabiam, tiveram certeza, tiveram fé suficiente que eles iam ver aquele paralítico de pé. Que possamos dizer nessa tarde que essa mãe possa receber este filho, nem que seja com a microcefalia. Tem muitas coisas aí criando filho com microcefalia, uma cabeça bem pequena, mas tem cabeça. Claro que nós queremos que ele esteja normal, mas se ela quer, se ela pela fé, ela sente que ela quer esse filho até o fim, mas que Deus ele possa dar esse presente a ela. E nós aqui nós vamos orar com fé, já foi orado com fé. Vamos continuar crendo que Deus ele pode fazer um milagre na vida dessa irmã. E essa cabeça possa se desenvolver. Não sei quantos meses ela está, mas Deus pode fazer desenvolver, irmãos. Deus pode colocar a cabeça. Deus pode colocar, eu creio nisso. Deus ele pode trocar o coração. Deus pode trocar qualquer órgão, colocar um novo, porque ele pode colocar uma cabeça, irmãos. Para a gente é impossível, mas para Deus não. Quem crê em Deus pela fé, crê que pode sim acontecer um milagre. A fé daquela irmã, aleluia, que é um dos amigos do paralítico, a nossa fé em união, irmãos, Deus ele pode fazer grandes coisas. Eu conheço uma pessoa que bêbado caiu do cavalo e quebrou a espinha da coluna. E os médicos disseram: ele vai ficar, como é que se diz? Tetraplégico. Daqui para baixo ele não vai sentir. Os médicos disseram isso. Só que a família era toda assembleiana e começaram a levantar um jejum e oração. E começaram a orar pela fé. E foram lá no hospital, mandaram por Deus. Chegaram lá e começaram a orar no corpo dele inteiro. Hoje, ele anda de bicicleta. Ele hoje tem carro, tem casa, é casado. Aleluia! Tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Aí a Bíblia diz aqui: e estavam ali assentados alguns escribas, e arrazoavam em seu coração, dizendo: por que este assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque quem estava ali era Deus. Eles não sabiam. E muitas das vezes a gente está no lugar onde Deus está e a gente ainda não crê que Deus ele pode fazer um milagre. Encerrando, já é 4:6, diz assim: Jesus veio e disse ao paralítico, o versículo 8: e Jesus conhecendo logo em seu espírito que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração, qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Jesus perdoa o pecado, Jesus salva, escreve o nome no livro da vida, Jesus cura, aleluia, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus faz a sua vontade, aleluia. Agora ele quer uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de propósito, uma igreja, aleluia, que ainda consiga
se rasgar mais na presença do Senhor, aleluia, fazer a obra com mais fé, aleluia, crendo que Deus ele pode nesse momento fazer um milagre. Aí o texto que nós lemos, irmãos, a Bíblia diz: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: então perdoa-nos os teus pecados, ou dizer: levanta e toma o teu leite e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem na terra tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Sabe o que eu acho interessante? Que eles não conseguiram entrar, mas a Bíblia diz aqui que ele conseguiu sair, e mais com a muleta na mão, com a cama na mão, nos braços. Agora teve espaço para sair, né? O milagre já foi feito. Agora tu pode participar do culto de ação e graça, né? O milagre já foi feito. Agora o que foi que tu fizeste? Qual foi teu esforço que tu fizeste? Aonde estava a tua fé quando alguém estava precisando? Mas é bom participar da festa. Os tanques têm espaço para passarem. As reclamações que certamente tinham acontecido quando estava arrumando em cima do telhado. Quantas pessoas não reclamam de tudo dentro da igreja? Mas na hora do milagre acontecer, esqueceram até que arrombaram o telhado. Por quê? Porque tem festa, né? Porque tem alegria, né? Porque tem salvação. Mas Deus nessa tarde nos deixa bem claro, através desses 4 homens, que possam ser feitos melhores, cheios da presença de Deus, e sempre buscando alcançar mais alguém para a glória de Deus. E agradeço a oportunidade.